Vamos lá então, bom dia, bom dia, bom dia Nova Prata, bom dia nossa região, a você amigo ouvinte, ligado, sintonizado nos 1230 no rádio e também aí nossas redes sociais e internet aí, nosso muito bom dia, sábado, hoje 9 de setembro do ano de 2023, temperatura neste momento marcando 15 graus 5 décimos, tempo parcialmente nublado, está ensaiando o sol aí, né? Está ensaiando o sol, mas vai predominar ainda hoje a estabilidade. Amanhã, no domingo, volta o sol. É bom que se diga, né? Estamos aqui com o nosso programa Conexão Prata, com Viva Farmácia, Mercearia do Centro, Reciclagem Garbim, Daniel Soluções de Energia e Segurança. Contamos com BG Mecânica Automotiva, Minosso Parabólicas e Daniel Guadaim Designer Gráfico. São aí os nossos patrocinadores, tá? Pessoal, hoje é dia do veterinário e também do administrador, então nossa homenagem aos profissionais pela data de hoje. A lua minguante e o signo de Virgem são as datas que nós temos aí, portanto, né? Estamos recebendo aqui, como ao longo da programação nós passávamos, o Marcos Carvalho, que está conosco aqui, gentilmente veio de Caxias do Sul para estar com a gente. O Marcos Carvalho, que é pesquisador, escritor, palestrante no desenvolvimento da mente humana, em relacionamentos, liderança pessoal e profissional. Pesquisador em filosofia, teologia, neurociência, neurolinguística e nutrologia, né? Portanto, aí vai ser um papo bem interessante e, inclusive, tem alguns livros que a gente vai sortear aqui, ó, ao longo da programação também. Pessoal que vai estar aí ligadinho conosco, nos acompanhando, estaremos fazendo o sorteio, tá bom? Lembrando só que, ó, deixa eu passar aqui também, pessoal, Loja Segurança Total de Nova Prata está com uma super promoção de botinas a partir de R$ 49,99, somente hoje, né? Somente hoje. Corra e garanta a sua. Desculpem. E olha aqui, pessoal, acompanhe também nas ofertas pelas redes sociais, @Segurança Total Nova Prata. Então as botinas vai até hoje R$ 49,99, nosso amigo Joel, aproveite. Vamos dar o nosso bom dia ao nosso convidado, palestrante Marcos Carvalho, que está conosco. Marcos, nosso bom dia, uma satisfação em tê-lo aqui, tudo bem? Como é que está? Bom dia, Rogério, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a galera que está na escuta aí, espalhada pela região de Nova Prata e Brasil afora. Estou recebendo mensagem aqui do pessoal de Curitiba, São Paulo, Barracão, Caxias e assim por diante. Que maravilha, né? E que bom, a gente agradece você gentilmente estando conosco aqui dentro da programação, né? Reside em Caxias do Sul, mas já passou por grande parte aí, né? Palestras que você faz também, né, Marcos? Desde 2002, eu nasci em Carazinho. Carazinho. Uhum. Daí, na minha infância, morei na região ali até os 10 anos, depois fui para Novo Hamburgo, a região metropolitana lá, que é onde foi amadurecimento dos 10 em diante. E desde 2002 eu trabalho com palestras. Desde 2002. Uhum. Aí surgiu, e isso tudo nasceu do hábito da leitura. Na minha adolescência lá, morando com a minha avó dos 11 aos 12 anos, leituras bíblicas, no caso dela, e eu fui tendo o hábito e ela me orientou, disse, olha, ir na escola, fazer faculdade, seja lá o que for que você for fazer na vida, se você não tiver o hábito da leitura, tu não vai ter um aproveitamento. Aí esse hábito foi me levando a ler a Bíblia para começar, sem um vínculo religioso, mas fui lendo muitos livros baseado numa curiosidade que já me deixou desde pequeno, assim, desde a adolescência, vamos dizer. As pessoas têm tudo as condições iguais no mundo. Eu ficava pensando, se todo mundo tem 24 horas, todo mundo respira, todo mundo precisa de relacionamento, todo mundo tem pulmão, cérebro. Então, o que um ser humano tem que o outro não tem? Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. E por que os resultados são tão longe assim? Tem gente vivendo doente, tem gente vivendo na miséria, tem outros bem e tal. Aí eu descobri que é como a pessoa aproveita o recurso que Deus deu para ela.
como que nós estamos usando a nossa mente, como nós estamos usando a nossa saúde física, como que nós usamos essa força espiritual e mental que Deus colocou. O ser humano, infelizmente, ele usa 1/3 da vida, ele não vive, porque ele dorme. A gente dorme, tá recuperando a energia, tanto espiritual quanto física. Ponto. Então, 1/3 da vida é para dormir. O outro 1/3 da vida as pessoas usam para sobreviver, que é o trabalho, competência profissional. E o outro 1/3 faz o quê? Por incrível que pareça, esse outro 1/3 usam-se poucos para coisa boa. Usa para se autodestruir, porque daí exagera nas distrações, indisciplina, desordem. Aí eles usam mais para o querer e esquece de uma palavra poderosa chamada dever. Olha aí, que interessante. Começou então lendo a Bíblia, Isso. e aí foi, né? Começou... Mas sempre gostou de leitura. Eu aprendi... É impossível a pessoa que diz que não gosta de ler. Né? Eu não acredito, né? Nem que tenha que ler bula de remédio, costumo falar muito isso, né? Mas sabe por que isso? Excesso de distrações e facilidades. Se tu parar para pensar, os pais, para formar os seus filhos, a criança está ali, por exemplo, nos primeiros 6 meses, depois 1 ano, 1 ano e meio. O que os pais, eles se preocupam com o que a criança está vendo e escutando? Não, porque sempre tem um aparelho ligado. Imagine se os pais existisse uma lei, dissesse assim, o pai é obrigado a ensinar as crianças a orar, quando elas começam a falar. Orar não significa ir na igreja, servir uma religião. Orar, falar de Deus. Quem é que fala de Deus para as crianças? Quem é que lê qualquer coisa de fundamento? A palavra gratidão. Quem ensina para as crianças? Como é que uma adolescente, a criança vai gostar de ler, se quando ela aprende a falar, a primeira coisa que ela vai aprender a falar são coisas inúteis, no sentido de super-herói, personagemzinho que não existe. Então eles vão indo para um lado de distração. Distrair quer dizer trair a si mesmo. Então não tem como tu gostar de algo que nunca ninguém te ensinou. É a mesma coisa convencer o Rogério ou o ouvinte a gostar de funk. Ou gostar de, sei lá, qualquer coisa que a gente não faz parte do nosso princípio. Faz parte, né? Me permita aqui, Valmir Ribeiro Carvalho, bom dia, bom programa para vocês, um forte abraço. Dona Marli Gusberti, bom dia, amigos, parabéns, Rogério, pelo programa de hoje, muito bom ouvir o Marcos, aprendemos muito com seus livros, um forte abraço. Alô, Dona Marli, um abraço é para toda a galera aí, né? E eu estava conferindo, quantos livros aí, Marcos, tu tens aí? Eu lancei 7. Eu escrevi, eu tenho um projeto de 21 escritos. Agora eu comecei a fazer, eu reescrevi, agora vou lançar a 2ª edição dos 7, mas eu já estou montando a estrutura para lançar o ano que vem mais 7. O ano que vem, 2024, os 7 livros vai virar 14. Quais são os 7 próximos livros? É uma coletânea chamada As 7 Áreas Fundamentais da Vida Humana, que vai ser o livro 8 falando de área espiritual. O livro 9 vai falar de área mental. O livro 10 fala de área emocional. O livro 11 vai se chamar área da saúde física. O livro 12 é a área do relacionamento. O livro 13 é a área da competência profissional. Olha aí, e o livro 14 vai falar da área financeira. O que as pessoas por exemplo, se autodestrói? As 3 primeiras áreas são invisíveis, elas são imperceptíveis e elas tu não consegue tocar. Seria a raiz do ser humano, a área espiritual, mental e emocional. As pessoas começam a cuidar da saúde física, sendo que já estão cheias de mágoa, ressentimento, e já estão com a mente toda estragada, porque eles vivem para 4 coisas só. Tu pode fazer uma pesquisa e fazer uma análise fria. As pessoas vivem para 4 pilares: reclamar, criticar, julgar e culpar. Sempre. Ou a culpa é do governo, ou é do padre, ou é da não sei quem. Sempre tem, né? Olha, me permita aqui os volumes aqui, os livros aqui do Marcos aqui, ó. Princípios e Valores Humanos, O Poder dos Relacionamentos, Poder da Comunicação, Essência de Liderança Pessoal e Profissional, Despertar para a Realidade,
crença, visão e competência, princípios e valores da felicidade. E tem esse aqui que nós temos aqui, a arte de treinar a mente, né, ao qual você participa. A gente vai sortear 2 livros aqui, né, um presente aqui que o Marcos vai estar passando aí para os nossos ouvintes aí. Eu ganhei o meu no final de semana, vou dar uma lidinha aqui, né? Professora Vera participa na live conosco também, mas tu não acha que tu colocas tudo nas costas do indivíduo e tira a responsabilidade das consequências sociais em cima do indivíduo? Exemplo, vivemos numa sociedade que estimula o consumismo daquilo que não precisamos. O que é necessário ao ser humano para resistir a esse apelo? Boa pergunta. Eu quero saber o nome dessa Vera, professora Vera Nazari. Vera. Só agradecer. Pergunta excepcional. Olha só. Por que a sociedade não contamina e não consegue entrar em 100% das famílias? Porque ao longo da história da humanidade, a grande maioria, mais de 90%, se deixa levar por circunstâncias externas. A sociedade proíbe a gente orar por um filho, a sociedade proíbe a gente ensinar um filho a arrumar a cama, a sociedade, a circunstância das leis sociais, do consumismo. Alguém obriga alguém a consumir? Se um pai e uma mãe parar para pensar e buscar uma direção espiritual, ele botaria refrigerante dentro de casa, daria um celular para uma criança, e aí vem aqueles pais que dizem assim, eu não dou, quem deu foi a avó e o tio, Deus está. Então, tenta mexer com um pinto de uma galinha para ver se ela deixa. Tenta mexer com um filhote de um gato ou de um leão para ver se ela deixa. Mas pode dar o que quiser para os filhotes das pessoas e eles deixam. Por exemplo, eu criei a minha filha, eu fui pai solteiro, eu criei a minha filha sozinho. Eu peguei os ensinamentos da minha avó e todas as leituras que eu fiz de livros de neurociência, filosofia, eu estudei toda a biografia, por exemplo, de Laí Ribeiro, Augusto Cury, do Dale Carnegie, do Joseph Murphy. Eu leio e releio toda a biografia desses caras aí. Então, o que eu fiz? Eu fui lendo isso, quando a minha filha nasceu, eu pensei, peraí, quem é o responsável pelo futuro dela? Uma criança, a gente tem que fazer tudo por ela, só até os 10. Sabe o que é fazer tudo? Não deixar ela se contaminar com coisas que depois dos 10 vai nos dar problema. Fazer tudo por ela, quanto mais cedo ensinar ela a falar corretamente, ensinar ela a ler, escrever, ensinar ela a orar. Criança tem que aprender esses princípios e valores antes da sociedade entrar. Porque a sociedade só entra no consumismo. A responsabilidade é do indivíduo, afinal de contas, na hora de fazer filho, é o indivíduo ou é a sociedade que faz? Entende? Claro, para mim não tem pessoas erradas, eu não considero que as pessoas são erradas. Eu falei a palavra são de ser. Ser não é ter, não é estar. Mas tem um lado do consumismo, e isso aí eu já vi, inclusive, até quanto à questão de psicólogos relatando que a pessoa de repente se sente bem, se sente pro ego, né, quando consome, ou seja, pô, a mulher passou na loja, eu tenho que comprar alguma coisa para me sentir bem, para a questão do ego. Isso aí também, de certa forma, faz mal para a pessoa? A consequência também é do indivíduo, é individual. A pessoa precisa alimentar o ego dela, pensa assim, mas tu tem dinheiro para pagar ou é outro que vai pagar? Tu trabalha para isso, tu faz isso, tem que pensar bem assim, eu cumpri com o meu dever, o ego, ele vai buscar o teu querer e as vontades. Por exemplo, eu posso estar com vontade de ter um carro de 200 mil. Claro que eu tenho, eu quero. Vou fazer o que agora? Para alimentar. Mas eu tenho condições? Tem que ver. Aí, não importa, é nos pequenos detalhes. Tem que ver uma criança, às vezes. Vamos pegar um exemplo. É formado a base ali. A criança diz assim, quando os pais perguntam para os filhos, o que você quer comer? Tem lógica isso? Uma criança de 5, 6 anos, ela decide o que ela quer comer. Ela vai querer comer o que ela mais vê? E o que ela mais vê é fruta, verdura? Geralmente não. Então, quando o pai e a mãe que tem a experiência de vida, que tem conhecimento, que ninguém tem mais sabedoria no mundo do que pessoas vividas, idosos. Para mim, a maior fonte de sabedoria da minha vida foi minha avó e toda pessoa idosa que cruzou meu caminho. Não importa quem seja essa pessoa, escuta ela,
aprende com os erros que ela... Sabedoria, né? A sabedoria não é só coisa boa. Quando eu escuto uma pessoa de idade, ela diz assim para mim, poxa, eu tenho 53 anos, então eu adoro conversar com pessoas acima de 70. E escutar essa pessoa. E às vezes tu vê que a pessoa fala coisas assim, daí eu penso assim, me deu uma baita de uma lição, porque me ensinou que eu não preciso fazer. Então a gente aprende com os erros dos outros de uma maneira, não falando do erro deles e nem opinando no erro deles. Para mim, eu não vejo pessoa errada, eu vejo pessoas que me ensinam. Eu particularmente gosto também de conversar com pessoas idosas, porque a gente sempre aprende muito, né? E sempre tira alguma coisa interessante, né? Marilva Zavares, é isso? Savaris. Savaris. Estão escutando a família toda lá. Opa, onde é que é? Deixa eu ver, eu me esqueci o nome da comunidade, mas daqui a pouco ela escreve ali. Bom dia, parabéns pelo programa, sempre bom escutar o Marcos falar, aprendemos muito com ele. Lourdes Botim também, bom dia, né, o pessoal que participa com a gente aqui da nossa live, que bom aí, né, os ouvintes, qualquer dúvida também, né. Isso, pode mandar pergunta, eu vou mandar um recado especial agora, o seu Valdomiro e a dona Irene, que são os pais da Marilva, mandar um abraço especial para ele, e um agradecimento especial, muito, muito especial, que a dona Marli Gusberti. Senão, ela é a pivô de eu estar aqui. Eu tive um problema de saúde aí, e ela fez a diferença, o trabalho dela é algo fora do normal, é uma pessoa íntegra, e trabalha com produto natural, sem efeito colateral. Foi a diferença para mim poder estar aqui hoje. Um agradecimento muito especial para ela. Dona Maria é nossa amigona aí, né? O Maurício. E é um presente de Deus que, através da Marilva, que eu conheci a Dona Marli. E tu passou numa situação, tu me permita a gente poder relatar aí, o Marcos. Marcos passou por uma situação, ele me mostrou um vídeo, inclusive, aqui, uma situação bastante difícil na vida, né? É uma situação que eu vou te dizer assim, no final do mês de janeiro desse ano, eu comecei com sintomas até achei meio estranho, saiu um nódulozinho no pescoço, parecia uma íngua. E no prazo, assim, deu 90 dias, cresceu a ponto de... Saiu um tumor no pescoço e estourou a artéria. E eu fui dado no dia 8 de maio, óbito em poucas horas. Fatal, porque imagina estourar uma artéria. Lá no hospital ele disse, isso aqui é um fato inusitado, é irreversível. Inclusive eu vi o vídeo, pessoal, nossa. Assustador, né? Assustador. E passei 9 dias ali que estourou a artéria, porque o tumor puxou para fora do pescoço. E foi sobrevivendo, foi os médicos todo dia batendo na tecla, querendo levar para UTI. Deus quis levar para UTI, iam me entubar, mas eu estava consciente, isso que foi bom. Aí perguntaram para mim, mas e como? É um fato fora do comum? É só botar em prática o que Deus colocou, começando por ter fé, mas uma fé inabalável, bota em prática. Eu falava para os médicos, se vocês entendessem o poder da gratidão e do perdão, 90% já está salvo. Poder, gratidão e perdão. Esse livro 1 aqui, que está para sortear para os ouvintes, esse aqui fala dos 7 maiores poderes da sua mente. E quais são esses poderes? O primeiro é o poder da liberdade, que a professora Vera falou ali, nós somos livres. A gente usa o poder da liberdade para cair na mão da sociedade e depois cair na rede do sistema e viver para o sistema. Então, nós somos livres para ser consumista ou não, para comer o que deve ou o que não deve. Nós somos livres para ensinar os nossos filhos a arrumar a cama ou ficar dormindo até a hora que quiser. Nós somos livres para ensinar os nossos filhos a orar ou ficar falando coisas aí de frases que não se aproveitam. A gente é livre para ensinar primeiro os filhos a escrever e ler um bom livro ou primeiro dominar um videogame? A Marilva está mandando aqui, Vista Alegre do Prata, Capela Ação Liberal. Aí, Marilvinha. Que maravilha, Vista Alegre do Prata, aí o pessoal que nos acompanha, aquele abraço aí. Esse trabalho já fez em toda a região, né? Sim, eu já fiz palestras aqui, eu até estava falando para ti, né? Eu morei 1 ano aqui em Nova Prata, foi lá por volta de 2010, por ali, 2009, 2010. Eu morei 2 anos em Veranópolis, em Nova Araçá. Na região aqui, eu já fiz palestras em várias escolas, Câmara de Vereador. Tem vários conhecidos e amigos. Eu estava um tempo fora, morei 2 anos e meio em São Paulo, morei 2 anos em Santa Catarina, Balneário Camboriú.
Não, Balneário Gaivota, o sul de Santa Catarina, Curitiba também, e assim por diante. Esse trabalho... Já rodou bastante. Esse trabalho aqui, devido às palestras e ser acessível, então às vezes tem gente que me conhece e diz, tu viria para a região aqui, ficar tal, Deus, vamos lá. Monta uma grade, uma agenda ali e a gente vai se estendendo. O conhecimento, eu sempre digo, eu nunca fiz os livros para as pessoas, eu fiz para mim. Porque o meu histórico de falar em público, eu estava quieto no meu canto. A minha filha com 5 anos foi na escola e todo mundo se assustou, assim, as professoras chamou a atenção delas, mas que menina estranha, já veio sabendo ler e escrever com 5 anos. E eu criei ela sozinho. Até os 3 meses dela, só eu dei banho nela. Aí, foi para a escola, sabia ler e escrever com 5 anos. Daí, o comportamento dela era estranho, porque ele dizia assim, ela brinca, faz tudo, mas ela fala com muita facilidade, com licença, por favor, muito obrigado, essas coisas assim. Chamou a atenção. A educação? A diferença. Daí as professoras disseram assim, por que ela é assim? Daí me chamaram para falar. Aí eu fui na escola, falei com os professores, depois tinha reunião dos pais, chamava para falar. Era uma coisa óbvia. Eu perguntava bem assim, quem botou esse filho no mundo na hora de fazer? Foi a sociedade ou fui eu? Fui eu. Então, se fui eu, quem tem que ensinar essa criança a ser temente a Deus? Quem tem que ensinar essa criança a ter educação? É a sociedade ou eu? Quem que bota roupa, comida para sustentar essa criança? Sou eu. Então, eu decido o que bota e o que bota. Eu não deixava, vai dar uma bala... ou vai dar um brinquedo aqui, para um pouquinho. Esse aqui ou dá um celular que é mais prático, né? Vai se entretendo aí com o celular. Eu aceitava dar livrinho, coisa para escrever, para pintar, usar a criatividade. Vamos brincar junto. Eu nunca dei presente, eu quero ser presença. Quem dá muito presente para criança, está simplesmente compensando a ausência. Pais ausentes são obrigados a se matar trabalhando para ganhar dinheiro e dar presente. E não tem o que chega. Porque os pais que dão presente, eles aceitam que dindo, vovó, todo mundo fica dando presente, criando uns preguiçosos, uns inúteis, que vão servir só para quê? Estender a mão para receber. Nunca vão estender a mão para ajudar e servir. É verdade, sem sombra de dúvida. Porque se os pais não ensinam... E nessa modernidade que a gente está aí, como é que tu observa, principalmente, né? Hoje a gente observa muito questão de rede social, que não é também o mais indicado, né, para a formação da criança, mas qualquer coisinha, ou é acesso à televisão, é acesso ao celular. Sabe como eu observo isso? Que pena, sinto muito. Sinto muito porque dá para prever as consequências. Vamos pegar, Rogério. Imagine tu um empresário de qualquer loja de comércio aqui, tu é dono de um supermercado, aí tu tem aquele projeto assim, o jovem aprendiz, tu vai pegar jovens de 15 anos, aí te dão uma opção, faz o currículo aqui, tu tem um jovem que sempre gostou de ler, não é muito apegado à tecnologia, e tem um outro aqui que desde cedo é viciado em videogame, qual tu quer contratar? É de videogame não, né? Pois então... Tem que buscar, não. Aquela criança que não fica sem a tecnologia, que tipo de profissional vai ser? A tecnologia não tem nada errado, mas tudo tem uma coisa. No tempo certo, tempo certo quer dizer o quê? Depois dos 10 anos, se ele não teve acesso à tecnologia, ele teve outros tipos de coisa. Ele teve os princípios da família, ele soube gostar de plantas, de animais, ele teve boa alimentação, ele teve hábito de espiritualidade. Eu não estou falando de religião, porque eu não tenho vínculo religioso, eu estou falando de Deus, de oração, da Bíblia, que não tem nada a ver. As religiões sequestraram a Bíblia e acham que são donos. Não tem nada a ver. É um livro sagrado que ensina, é o manual do ser humano. Mas só que, infelizmente... os pais às vezes depositam até na religião a responsabilidade da espiritualidade dos filhos. Isso vem de quem? Dos pais. Certo. Então eu fico com pena, mas... Verdade. Imagina o que vai ser então por isso que eu digo, cada um cuida de si. Cuidando de si. Eu penso assim, eu tenho uma filha e tenho 2 netas. A minha filha vai fazer 34 anos agora, uma neta de 10 anos e uma de 6. Eu penso assim, eu olho para elas. Bom, as palavreadas dela, o comportamento ali. Se nós não cuidar das nossas sementes, do nosso legado, não me importa meu sobrinho, não me importa nada. Cada um faça como quiser. As consequências também são suas. Certo. Ô Marcos, me diz uma coisa, a arte de treinar a mente. Como é que a gente podemos treinar a mente? Sim. De que forma? Um modo prático aí. Nenhum treinamento é fácil. Pega qualquer modalidade esportiva. A pessoa... pegar modalidade esportiva com uma analogia para começar, tá? Então,
Para a modalidade esportiva, se o cara quer ser campeão, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ele vai ter treinar, né? Treinar, beleza. Esquece agora a modalidade esportiva. Se eu quero ser um bom mecânico, basta eu fazer um curso? Não, eu tenho que fazer um curso e me aperfeiçoar e ter experiência. Um mecânico com o melhor curso, se ele não tiver repetição de mexer no motor e de fazer uma vez, 2 vezes, tu vai falar com o mecânico e perguntar quanto tempo tem de experiência. Esse é bem treinado, esse é bom, esse é de confiança. Tu pega um mecânico um engenheiro mecânico que sai da faculdade e pergunta assim, mas tu já trabalhou na área? Não, só me formei. Esse eu não quero nem ver perto. Às vezes tem muitos pedreiros, construtores aí, eles não fizeram nenhum curso, nada de especialização de, por exemplo, assim, engenharia civil. Mas daí tu larga uma planta, uma coisa na mão dele, ele faz um trabalho excepcional. E tu pega um engenheiro que sai da faculdade. Então a pessoa, ela pode treinar a mente. Tu quer ser um pai igual aos outros que tem por aí, um esposo igual aos outros, uma esposa. Tu lê livros como que se educam. Pega uns livros, não precisa ir muito longe. Um cara que eu leio e estudei muito, chamado Isamitiba. Isamitiba, ele ensina, quem ama, educa. É fácil educar? As pessoas investem para educar cachorrinho, gatinho, domesticar bicho. Eles humanizam o animal e animalizam pessoas. Então, treinar a mente é possível e simples, mas não é nada fácil. Mas são as mais diversas formas aí, não é? Não tem como treinar a mente distraído. Não tem como treinar a mente. A palavra, o ponto de partida, o primeiro passo para treinar a mente, se chama ordem. Ordem é o princípio número 1 da liberdade. A pessoa que, não cumpre com o horário, é desorganizada, diz que não tem tempo, ela está fazendo a coisa fora da ordem. Tem gente que quer ter. Aí pergunta, você quer ter, o que você sabe fazer? Ela não tem noção do que ela sabe fazer, mas daí eu pergunto, então o que você é? A pessoa não sabe nem o que é, mas daí para saber o que é, tem que ter a primeira coisa, o que você sabe? O que eu sei? Às vezes a pessoa sabe tudo do que dá nas redes sociais, sabe tudo que dá na sociedade, sabe tudo que dá na programação de televisão, sabe tudo que dá na vida dos parentes. Mas o que você sabe sobre gratidão? O que você sabe sobre saúde? O que você sabe sobre frutas, sobre verduras? Se você não sabe nada sobre isso, tu não vai ser nada. Então, quando a pessoa sabe muita inutilidade, ela passa a ser o quê? Inútil. Verdade. Renato Roncato participa conosco, Caio João Belli, bom dia Rogério e Marcos, forte abraço a todos. Obrigado. Bom final de semana a todos os ouvintes. A professora Vera, tu acredita numa vida comunitária? Mas com certeza, absoluta. Eu vivo uma vida comunitária, tanto que o meu trabalho é direcionado a parcerias de palestras beneficentes em forma comunitária. Por exemplo, eu estou retomando agora, devido ao meu problema de saúde, eu estou retomando a minha agenda. Então eu já tenho palestra agendada em algumas escolas em Caxias. As minhas palestras, o meu trabalho é vinculado literalmente aos princípios e valores humanos e princípios e valores da família. Hierarquia da família. Quem que tem que manter a hierarquia da família? Quem é as pessoas mais importantes da família? São os pintinhos que nasceram ou os galo velho que criaram os pintos? Entende? Hoje, eles pegam as criancinhas e botam no centro das atenção. E quem deveria estar no centro das atenção seria os nonos, as nonas. Esses têm que ser reverenciados. As crianças, elas têm que escutar. As crianças fazem pergunta e ficam quietinhos e vão ganhar a resposta. E nós não devemos de ficar respondendo os mais velhos. Aí a gente vê no ambiente familiar, responde os mais velhos e faz pergunta para as crianças. Para os mais velhos a gente tem que fazer pergunta e ficar quieto. É verdade. E em outras épocas, até os nossos pais só nos olhavam, a gente sabia o que tinha. Né? Porque sabia até como agir e tal. E hoje a gente está tão carente de bom dia, desculpa, por favor, muito obrigado. Por favor, muito obrigado. Como por quê? Né? Elogiar mais, né, as Qual pessoas. É a pergunta da professora Vera? Se eu acredito em? E na questão comunitária, uma vida comunitária. E onde começa a vida comunitária? Não é entre um homem e uma mulher. A vida comunitária tem que se aprender do dentro de casa, porque se os filhos não têm essa comunidade com os pais, de reverenciar, e por exemplo, está escrito na Bíblia, honrar pai e mãe.
E isso faz toda a diferença na vida. Eu tive pai e mãe violento, agressivo. A minha avó aos 11 anos disse assim, aprenda a amar os teus pais, não importa o que eles fazem. Honre teu pai e mãe, porque tudo que tu não gostar, tudo que tu tiver raiva, tu vai se tornar igual ou pior. Então, hoje em dia, se os pais botassem hierarquia, mas quando deixa as crianças amar mais a Barbie, a Mulher Maravilha e o Cavaleiro das Trevas, mais do que os pais, espera o quê? Quando os filhos choram por causa de um time de futebol, porque vê o pai chorando, mas nunca fizeram isso pelos avós? Entende? Então, os netos gastam tempo com quem hoje? Só vão gastar tempo com os vovô e com a vovó se o vovô e a vovó der tudo que eles querem. Mas os próprios vovô e vovó destroem os netos com a autorização e o aval dos pais. A vida comunitária, ela não começa na praça, ou na igreja, ou lá na associação. A vida comunitária é de uma família em comunidade, em comunhão. E o meu trabalho é vinculado a isso. Eu facilito ao máximo. Eu faço palestras por quilos de alimento. Eu faço palestra em parcerias com pastores, com padres, com empresários, em vários segmentos. Entre em contato contigo, ó, vamos fazer uma parceria, vamos... Isso, tem isso. Previsto alguma por aqui, perto aqui? Aqui, hoje até vou conversar, a dona Marli, e através do que nós estávamos falando antes, aqui a gente vai programar uma data aí para os próximos dias, vamos conversar com algumas pessoas. Mas a probabilidade que vai surgir rapidinho, porque eu já tenho agendado para outubro em Curitiba, já tem coisas previstas para São Paulo também, no mês de outubro, e lá em Caxias já comecei pelas escolas. É que agora eu avisei o pessoal que eu voltei a falar, assim, há poucas semanas atrás, porque eu estava... Está se recuperando ainda. Isso, eu estou aqui, para te ter uma ideia, para mim estar aqui, eu tenho que tomar morfina, ainda. Ah, te dói ainda? É? Ainda dói, porque eu tô ainda com as sequelas aqui, tem metástase, isso é coisa normal. Olha, até é engraçado, eu me acidentei em 2001, que eu perdi os meus dedos das mãos, eu aprendi a viver sem dedo, né? Aí eu até falando aí com alguns amigos e tal, então, se tiver que aprender a viver com mais alguma carência, alguma deficiência, temos junto, temos aí. O importante é que Deus me dá vida, eu posso viver assim como é que eu tô, ou um pouquinho pior até os 90. Ou seja, superando tudo que tem. Vamos superar, não importa, eu só tenho a agradecer. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi estourar a veia do pescoço, senão eu não estaria aqui. E eu vi o vídeo, olha, assustador. Assustador, palavra certa, assustador. O Marcos me mostrou o vídeo aqui, rapaz, hein? E eu só tenho a agradecer, porque se não fosse aquilo que tu viu ali, eu estaria aqui, eu conhecia a dona Marli. Então a gente tem que agradecer por tudo, nada no mundo vem para nos destruir, a não ser que a gente aceite. Então a gente tem uma escolha, ou sofre ou aprende. E eu pensei assim, eu fiquei triste? Sim. Dói? Sim. Tem que tomar morfina? Sim. E isso me faz sofrer? Não. Minha filha tem saúde, meus amigos têm saúde, te conheci hoje, para mim foi um presente, tá aqui é uma oportunidade. A gente só tem que agradecer. E não existe outro meio. A gratidão é a mãe de todas as virtudes. Às vezes a gente se queixa muito e deixa de agradecer, né? Cada dia que passa, agradecer. Pô, eu tô vivo, eu tô tomando meu café, eu tenho meu emprego, eu tenho saúde. E se queixa tantas coisas. A gente tem que agradecer porque Jesus morreu na cruz para nós estar aqui. Ou nós queria ter ido. Olha o que aconteceu na vida de José, se ele não agradece tudo que aconteceu. Ser agredido pelos irmãos, jogado dentro de um poço, ser vendido como escravo, viver como escravo, ir para cadeia e depois virar no que virou. E hoje fala de José por quê? Verdade. E assim outros personagens e tudo, e se nós olhar para os nossos avós, nossos pais, e para nossa vida, nós temos que agradecer toda a dor que nós passamos, porque se não fosse essa dor, nós não estaríamos aqui. Verdade. E até os erros. Marcos, os mais diversos livros aqui, ó, Princípios e Valores Humanos, Poder dos Relacionamentos, Poder da Comunicação, como é que seria? Aí que eu gostei, ainda bem que tu acertou. Entrar um pouco na área aqui da comunicação. Aqui, né? Comunicação, esse um dos maiores problemas hoje. As pessoas não se comunicam. Tu sabe o que é? Eu vou dar de presente aqui pro pessoal. Nesse livro, O Poder da Comunicação, a comunicação tem 7 palavras que são fundamentos básicos. Tudo começa no seguinte, é sim, é uma, ou não. Sim, sim ou não, não. Tu acha que isso está escrito aonde? Sim, sim ou não, não. Fora disso, é procedência maligna. Para não dizer fora do sim e do não, vai dar problema. Fora do sim e do não, vai dar fofoca. Vai dar margem para confusão. Sim, sim, não, não. É o princípio básico. Hoje, quando a gente conversa num ambiente de família,
o esposo pergunta para a esposa, e daí? Ah, não sei, vamos ver. Ou é sim ou é não? Ah, fala com o filho. O filho pede uma coisa, a gente diz não. Daí ele começa a chorar, tá, sim. A gente diz sim, depois faz não. Depois diz não, depois faz sim. Ou às vezes não diz nenhuma nem outra. Aí eu combino um negócio com o Rogério. Quando nós combinamos e eu entrei em contato contigo, tu falou bem assim, ó, dia 9, tal dia, tal hora. O que eu falei? Sim, ponto final, acabou. Eu vou dizer não sei, talvez, tu vai dizer assim, não, eu quero saber, poxa. Tem que ser o objetivo direto. Objetivo, mas para ser objetivo na área profissional, não tem que ter na área familiar também? Opa. Filho, seguinte, tu arrumou a cama? Sim, então vamos ver, ficou bom? Ficou. Beleza, não, então vai fazer. Eu era do hábito o seguinte, tu vai tomar café só depois que arrumar a cama. Ah, vai ser, o que você está fazendo aí? Volta. Vai arrumar a cama, vai botar as coisas no lugar. E virou um hábito normal. Então sim, sim e não, não são as duas. Disciplina. Isso. Aí a comunicação nos leva a uma coisa. Se eu disse sim, eu tenho que falar o que é sim, por quê e como é. Então essas 3 palavras, as pessoas não sabem o que dizem, nem por que dizem, nem como. Então se é não, explicar para uma criança, ó, eu estou falando que tu não vai ganhar isso aqui por causa, é porque isso, esse que é o motivo e como que vai ser. E é irreversível, depois do sim não se volta mais. Entende? Porque se a gente tem convicção do sim, a gente pode até voltar atrás, mas tem que saber, ter sabedoria. E depois dessas 3 palavras, ó, sim, não, o que falou, por que falou e como falou, aí as últimas 2 definem tudo. Se tu não usou o sim ou não, é porque é mentira. E se tu usou o sim ou não e cumpriu, é porque é verdade. Pronto, fechou as 7. Toda pessoa que diz sim e faz não, ela falou a verdade? Toda pessoa que não diz sim nem não está falando a verdade? Se eu digo para ti assim, talvez a gente almoce hoje. Como assim, Quer talvez? dizer, não chegou a responder. Não né? existe Porque, no calendário um dia desse, não existe no relógio uma hora dessa. Lá na Bahia, eu fiquei lá com a minha esposa, fiquemos uns 5 meses mais ou menos, no início de 2020. Então eu fiz vários eventos em Câmara de Vereador, igreja e escolas lá na cidade de Ribeirão do Largo, região de Vitória da Conquista. Aí as pessoas se assustavam comigo, porque a pessoa quer agradar. Aí todos os baianos vinham, o cara lá, um comerciante, dizia assim, ah, gaúcho, eu vou te convidar para ir almoçar lá em casa, vamos fazer um churrasco. Deu só, primeira coisa, me diz o dia e a hora, e senão não fala nada. Ele, como assim, gaúcho? Deu só, cara, se tu tá me dizendo que vai convidar para almoçar, eu quero saber a data, o horário e o local, essas 3 coisas. Se tu não tem nenhuma delas para me falar, então não fala que vai me convidar. Ponto. Aí não, se assusta. o talvez não existe, né? Eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser o objetivo. O talvez ele pode existir. Só que eu digo assim, eu converso aqui com o Rogério. O Rogério marca um compromisso comigo. Ó, tu tem um dia para responder. Ou 2 dias. Então tu tem um prazo. Dentro desse prazo, é que nem o pessoal que me procura. Marcos, quando é que você vai estar por exemplo, em Curitiba ou em Goiás? Deus disse, olha, quando que eu vou estar? Agora que tiver um compromisso marcado, data, horário e local. E eu me lembro quando eu te fiz eu formulei o convite para o Marcos. Rogério, que horas, onde é que é e a data? Foi o objetivo. Realmente. Olha, a Fânia Dias participa conosco. Por favor, o telefone dessa pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Olha aí, que bacana que os nossos ouvintes estejam. Ô Lucas, vamos fazer o sorteio agora. Primeiro que ligar, nós temos 2 livros. Olha aqui, A Arte de Treinar a Mente, pessoal, aqui, ó, tá? Primeiro que ligar tá na mão aí, depois tem mais um que a gente vai fazer também, o sorteio, pessoal. Olha aí, pessoal, é rápido. Só passa o nome aí, que de repente aí depois eu vou pedir pro Marcos dar uma autografar Isso, aqui. deixa uma dedicatória. Uma dedicatória aí, o pessoal que participa conosco aqui da programação. Que maravilha que tô vendo também aqui, é Eliane do Paraí. Tô ligadinho, acompanhando a rádio, bacana aí, região aí, 42 municípios que a gente tem aí. Estamos abrangendo uma galera. Que nos acompanham aí, ao qual a gente agradece muito aí, Dulci também, tudo bom? Como é que está? Como é que é? Como? Lucimar Mileski. E no outro bloco a gente faz o sorteio do outro, que nós vamos tomar um café e uma água aqui, né? Para dar uma descansadinha. Como é que tá por aí, ô mano? Eu só vou mandar um abraço pro meu amigo Valdemar Porto, lá da cidade de Barracão, aqui lá, na divisa. Rapaz, só porque tem muita gente de Barracão que mora aqui. O pessoal de Curitiba tá na escuta, o Gelson Machado, meu amigo lá. Opa, um abraço. O pessoal do interior da Bahia também, aqui o Heitor Lima,
Lá em Ribeirão do Largo. Qual é a cidade? Ribeirão do Largo. Ribeirão do Largo, que maravilha, Bahia. O pessoal tá na escuta e eu agradeço, um forte abraço a todos e, se Deus quiser, temos junto e vamos à luta. Só gratidão. Marichequim, por favor, um contato, um meio para eu conseguir os livros dessa pessoa de luz. Parabéns. Olha, eu vou ler o livro o final de semana, já tem a programação. As redes sociais todas, Marcos Carvalho Treinamentos, tanto o Instagram como o YouTube. YouTube lá tem quase 300 vídeos com esse padrão aqui. Antes da gente estar batendo esse papo aqui, eu tive vendo teus vídeos. Olha, parabéns mesmo, viu? Que é realmente muito bacana. Professora Vera, sou mais da perspectiva de tribos indígenas nas quais a comunidade assume a responsabilidade pela infância. E os índios nos dão um exemplo. Eu acho que ela está certa, porque a gente vê como é que está a sociedade hoje. Quando os pais não assumem, pai e mãe não assumem moldar a mente de uma criança, a gente vê o que acontece. Porque a ideologia de gênero, o sistema político só entra onde tem a ausência da família. E tem muitos, claro que eu não vou estar aqui generalizando, mas empurro para os professores. Meu Deus. Chega assim, e deixa na frente do colégio, vai lá com a tua professora e tal. E por que não chama o professor na hora de fazer? Só depois de pronto? Para as consequências? Exatamente. Clodoaldo Moraes, meu amigo Clodo, bom dia, excelente bate-papo, parabéns. Aí, Clodo, viu o jantão que tu fez ontem aí, rapaz, hein? Pô, rapaz, fez uma janta, uma boia aí, que eu vou te contar, Lucas, aí. Clodo, aí tem que abrir um restaurante aí. Tinha antes ali, não sei se tem ainda, viu, Clodo? Manda um alô pra gente aí, nosso grande amigo, os nossos ouvintes aí, né? Tanta coisa que ocorreu aí, né, Marcos? Com essas enchentes, mortes, etc. A gente está podendo passar alguma coisa boa aí pros nossos ouvintes aí. Também vai a minha solidariedade aí, eu me prontifico aí, provavelmente eu vou fazer alguma palestra para também ajudar esse pessoal, eu fico à disposição. Que bom. Trabalho beneficente em todos os sentidos. Aí lá nas escolas de Caxias, as palestras que eu vou fazer, vai ser arrecadado donativo, alimento. Eu já tenho data lá 19, 23 em Caxias, escola 19 de abril. E vai ser arrecadado justamente de direcionar para esse pessoal aí. Que bacana, parabéns pelo gesto aí. Vamos fazer um intervalo, vamos tomar uma água e seguidinha voltamos com o nosso convidado, Marcos Carvalho, pesquisador, escritor, palestrante, batendo papo conosco. Temos outros diversos assuntos, vamos sortear mais um livro no próximo bloco. Vamos para o intervalo e em seguidinha voltamos. ZYK 333, 1230 kHz, 2,5 kW de potência, chegando com mais qualidade até você. Dez horas e 52 minutos. Ofertas Viva Farma. Fralda Huggies Bag 67,90. Pomada Baby Med 6,99. Sabonete Dove 90 gramas 3,99. Tintura de cabelo Coleston 19,50. Semigripe 20 cápsulas 9,90. Na Viva Farma você pode parcelar em até 10 vezes nos cartões. Confira na Viva Farma Farmácias. Em Nova Prata em 3 endereços. Teleentrega 3242-1531. Viva Farma Farmácias. Garbim, comércio de sucatas. Compra alumínio, cobre, baterias, fogões velhos, ferro velho, metal, bronze, máquinas e geladeiras velhas. Deixe seu ambiente limpo e agradável. É só chamar o Garbim. Ele é a solução certa para recolher as suas sucatas velhas. Garbim atende também aos sábados e domingos. Ligue e solicite nossos serviços pelo número 99620-9096 ou na Estrada Pinheiro Machado, bairro Gramado, ao lado da igreja.
Mercearia do Centro oferece grande variedade de produtos especiais como vinhos, chocolates importados, produtos de padaria e mercado. Almoço delivery de segunda a sexta-feira por apenas R$17. Sábados e domingos, frango assado, massa caseira e maionese. Mercearia do Centro, em novo endereço, na Avenida Presidente Vargas, no antigo Mercado Up. Atendimento em horários diferenciados. Ligue e faça seu pedido. 98105-5868. Informação, música, entrevistas, debates, é por aqui. Conexão Prata. Daniel Soluções em Energia e Segurança. Faça economia na sua conta de luz. Invista em energia solar fotovoltaica. Redução que vale muito a pena para o seu bolso. Faça um orçamento ligando para 3242-0110. Daniel Soluções em Energia e Segurança. Rua Ernesto Pandolfo, 262, Sala 258, Nova Prata. Na BG Mecânica Automotiva, você encontra serviço de qualidade e preço justo. Realizamos manutenção preventiva e corretiva, troca de óleo, suspensão, freios motor, correia dentada, injeção eletrônica, entre outros. Estamos localizados na Rua Conselheiro Zotes, número 8, bairro Vila Lense, Nova Prata. Venha nos fazer uma visita e faça um orçamento totalmente gratuito. Fone 54 996 58 36 84. Daniel Guadain, designer gráfico. O designer gráfico é a comunicação em forma de arte. Trabalha com logotipo, sublogo, panfletos, cartões de visita, identidade visual e muito mais. Daniel Guadain, anote o telefone 9910-59-142. Repetindo, 9910-59-142. Daniel Guadain, designer gráfico. Designer gráfico é a comunicação em forma de arte. De volta com você, o Conexão Prata. Dez e 55, seguindo por aqui com o nosso programa Conexão Prata, para Nova Prata, toda a nossa região, com Viva Farma Farmácia, Mercearia do Centro, Reciclagem Garbim, Daniel Soluções Energia e Segurança, BG Mecânica Automotiva, Minonço Parabólicas, Daniel Guadain, designer que faz os nossos cartões aí, dos nossos convidados, né? Olha, o pessoal continua participando. Minha amiga Inês Corrente, alô Inês, como é que tá a Bina e o Edu, né? Dele Itália. Bom dia, Rogério, grata por ouvir os seus ensinamentos, não conhecia, mas encantada com a sabedoria desse ser iluminado Márcio Carvalho, Deus abençoe. Fânia diz, por favor, quero comprar livros dessa língua de educação a respeito dos anos 70 e 80, pois os anos hoje não existe. Obrigado, por favor, com licença, senhora, mas um bom dia, boa tarde. Olha aí, a Fânia participando conosco aí, né? Tu observa também que esses mundos mudaram, não. A questão assim, como é que hoje em dia a gente percebe muito que as pessoas não têm mais aquela questão, é tudo correndo. Isso. Nós estamos num mundo que as pessoas não pensam mais, pensam por si, ou egoísmo. Como é que tu observa isso? Em outras épocas tínhamos, ou também não era tanto, se colocava tanto, se abordava tanto? Eu vejo o seguinte, quer ver, Rogério? Eu cheguei nesse ponto, eu estudei a história das religiões do mundo. A história das religiões, a história da política no mundo. Como é que é a história da medicina no mundo? Eu sou pesquisador.
eu leio a Bíblia, tudo tem procedência bíblica, mas daí eu vou estudando bem assim. O que existia antes da filosofia? Existia mitologia. Tá. O que existia antes das religiões? O que existia antes da medicina? O que existia antes, por exemplo, dos partidos políticos? A história da política no mundo. O que significa a palavra política? Por exemplo, se hoje tu perguntar para um político o significado da palavra política, cada um vai explicar da sua maneira, na sua tendência. Mas política nada mais é do que o polimento da ética do ser humano. Polir a ética. O que é ética? Ética é o que define o meu dever, o meu poder, o meu querer. Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. E nem tudo que eu quero eu devo fazer. Então isso define a ética e a disciplina. Então, se tu parar para pensar, polir o dever para poder ter poder, para depois o querer. Inverter o valor, ele só quer o querer, perde poder e não cumpre com o dever. Isso começa a ser a política. A política é o polimento disso do ser humano. Aí eles transformaram em partidos. Partidos nada mais é que são organizações que tiram vantagem da população, e democracia deveria de ser o quê? Democracia é poder que emana do povo. E emana mesmo? Aí, que nem Aristóteles, Sócrates, esses caras tudo, eles diziam que a democracia é um perigo na mão de um povo tolo. Um povo que fica feliz e se satisfaz com o seu time de futebol, ele se satisfaz com o seu clube não sei o quê. Ou sejam as marionetes. Marionetes. Então o mundo é o mesmo. Se tu voltar à história da humanidade, a planta é planta desde que o mundo existe, existe a luz do dia e a escuridão da noite, existe o sol e a lua, tudo é igual. O primeiro ser humano que existe tinha um cérebro semelhante ao nosso, um coração semelhante ao nosso, tinha sangue, precisava se alimentar e respirar. Tudo, a base é igual. E por isso que eu coloquei, princípios e valores nunca mudaram. É verdade. A gente tem que ter, né? Se tu pegar isso que nós estamos falando aqui, transformar para uma língua japonesa, russa, ou seja lá que for, qualquer lugar do mundo, gratidão é gratidão, perdão é perdão, respeito é respeito, humildade é humildade, paciência é paciência. Qualquer lugar do mundo, lá na Bahia, no norte, no Alasca, qualquer lugar do mundo, uma pessoa preguiçosa vai... Que futuro tem para ela? Em qualquer lugar do mundo, uma pessoa esforçada, determinada, qual é o futuro? Tu entraste na questão política, e nós tivemos o maior exemplo nessas últimas eleições aí, que primou o ódio, né? A gente viu famílias brigando com famílias, a gente viu pessoas se agredindo, foi assim um derramamento de ódio. Eu fiquei realmente... Mas de parte de quem? Aí que tá. Foi um derramamento de ódio. Por exemplo, uma pessoa que ela só quer assistencialismo e tu diz para ela bem assim, ó, vamos gerar emprego para você não precisar ganhar cesta básica, tu vai trabalhar e ter um bom salário. Tu pega essas pessoas, tu fala para ela, pega para um preguiçoso, manda ir trabalhar, ele vai gerar paz ou ódio? Ele vai gerar amor ou ódio? Tu fala pro viciado em droga, dizer para ele, ó, seguinte, eu vou te ajudar e vou salvar a tua vida. Eu vou te tirar das drogas. Tu acha que ele vai criar amor ou ódio? Ontem eu vi um vídeo, inclusive, bem interessante. Daí um camarada, um empresário, pegou 1 litro de velho barreiro e um capacete de trabalhador, né? Trabalhador de obras, etc. Ele disse, qual que tu quer? Adivinha? O velho barreiro, e ele fez assim com os 10, e todo mundo foi pro velho barreiro, ninguém queria o capacete, ou seja, a pessoa quer ganhar, mas não quer trabalhar. Aí que vem o que eu quero te dizer. Se tu forçar essa pessoa que quer o velho barreiro a pegar o capacete, ela vai criar paz ou vai criar amor ou ódio? Ela vai te odiar. Tu quer hoje que uma pessoa te odeie? Diz pra ela, levanta cedo e vai ler um bom livro, vai fazer um exercício físico, desliga essa televisão e larga esse celular. Ela vai dizer, tu me odeia? Não, parei um pouquinho, eu te falei alguma coisa de errado? Entendeu? Aí, da onde que tiraram eu não vi ódio nas eleições. Eu não vejo ódio em lugar nenhum. Porque a gente só vê fora de nós aquilo que sobra em nós. Então, por exemplo, assim, então eu devia de sentir ódio do meu pai e da minha mãe, porque eles me batiam quando eu era pequeno? Não, eu pensei assim, bom, se eles me batiam, eu devia ter feito alguma coisa errada. Eles poderiam ter falado comigo, sim, mas o que eles sabiam fazer na época?
Eles não liam, não tinham sabedoria. Então eu tenho que entender. Então um exemplo assim, todo mundo diz assim, minha avó foi um anjinho na vida. Não foi. A minha avó foi bem o seguinte, ela disse assim, a partir daqui, aqui só tem uma coisa. Se tu obedecer, beleza. Se tu não obedecer, é rua pra ti. Tu pode sumir daqui. Aí eu vou ficar com ódio da minha avó, porque ela diz, tu levanta cedo, arruma a cama, tu vai ter que trabalhar, vai ter que ajudar o teu tio, fazer quintal, cortar grama, fazer não sei o quê. Eu tinha... princípios de disciplina, né? Educação, isso, né? Mas pega uma criança preguiçosa, que os pais já estragaram, manda elas, por exemplo, tu pega adolescentes hoje, 12, 13, 14, 15 anos, e diz para eles assim num domingo. O ouvinte fica atento ao que eu vou falar agora. Dá um mamão e uma melancia e diz assim, pega aquele adolescente, o rapazinho, vem aqui, pega essa faca aqui, reparte direitinho, corta essas frutas para nós comer da sobremesa. Tu acha que tem adolescente hoje que faz isso com habilidade? De 100 tu acha um. Mas e quem criou esses tipos? Que não tem capacidade de às vezes descascar uma laranja. Eu conheço adolescente com 13, 14 anos, nunca descascou uma laranja. Deus, mas como assim? Não tenho força nas mãos, mas como é que tu come? A mamãe descasca. Pior que é bem isso. Mas daí eu pergunto, quando tu força uma criança dessa, eu vou te ensinar a descascar uma laranja, ele vai ficar com ódio. Então é a mesma coisa que tu pegar essas pessoas que ficam nas tetas do governo, querem tudo de graça. É lógico que eles vão ficar com ódio. Tu pega nessas manifestações de MST, sindicato, sei lá o que, atira uma carteira de trabalho e diz, aqui tem um emprego para te ganhar 3 mil por mês. Eles vão ficar com ódio, porque eles preferem cesta básica e isso aqui não vão fazer nada. ou seja, não quer trabalhar. Vai falar com os agricultores, vai falar com o pessoal do interior, lá com o seu Valdomiro Gusberti, para ver o que ele tem lá e se ele caiu de graça. Só que infelizmente acha que os netos vão cuidar? Entende? Aí manda os netos cuidar dos porcos e tratar e fazer isso e cortar uma lenha lá. Eles vão ficar com ódio, coitadinha das crianças. É verdade. Então não tem ódio, não existe ódio. Existe preguiça. E Marcos, e vou mais além também, que a gente percebe que tem uma dificuldade. Eu tenho conversado com diversos empresários, amigos. Eu tive falando com um empresário também que ele é de Veranópolis, tá? Semana passada. E ele tem 3 empresas aqui, eu não vou abordar aqui, colocar, porque ele não me permite, até em questão de respeito. Claro. Mas diz assim, Rogério, se tivesse 2.000 pessoas hoje para trabalhar aqui em Nova Prata, teriam. Eu tenho 3 estabelecimentos, eu estou fechando um, porque eu não consigo gente, porque não tem mão de obra. Daí chega, e a gente é um exemplo aqui na emissora também, quando vem a gurizada para trabalhar aqui, tem que trabalhar tem que trabalhar no sábado, tem que trabalhar no domingo, né? Mas não faz nada dentro de casa, vai fazer aqui. E como é que tu observa isso aí? Isso aí veio depois que a gente teve essa pandemia aí, porque a gente observa que não é só uma questão de Brasil, mas na Europa também. Todo o mundo tá assim, sabe por quê? É que essa agenda socialista, comunista, disfarçada, que manipula. Pra te ter uma ideia, dá pra acreditar que a filha do Elon Musk cortou relacionamento com ele? O cara é bilionário, o cara mais rico do mundo, perdeu a filha para ideologia de universidades. Porque ela entrou na tal da ideologia de não sei o que e tal. Sim, o cara é bilionário, ganha todo o dinheiro do mundo e perdeu a filha. E daí, ele trocaria? Sim, ele trocaria, mas agora é tarde. Não foi pai, não conseguiu ser pai decente. Então isso que tu falou aqui, se nós parar para pensar, eu não vejo ódio. Eu vejo o seguinte, se alguém vem me forçar, e tipo assim, vamos supor, eu tenho uma meia dúzia de amigos lá, 3 usam maconha e usam a droguinha dele e as bebidas dele. Se eles virem me oferecer bebida, droga, coisa que nem meus tios me ofereceram na minha adolescência, eu preciso ficar com ódio deles? Eu não acredito em Papai Noel, mas eu não odeio quem acredita. Eu não tenho raiva do Papai Noel. Aí tu pega, por exemplo, assim, uma pessoa que tem uma mente socialista, comunista, que diz que o ódio da onde? A pessoa que é vegetariana, a prioridade dela é cuidar da vida dela ou falar mal de quem come carne. Se tu chegar numa churrascaria, tem opção para quem é vegetariano. Mas se tu chegar num restaurante vegetariano, não tem opção para quem come carne. Tudo bem, não tem problema, vou ficar com raiva de vegetariano. Então, a pessoa que ela não gosta de ler, ela não tem o conhecimento, sobrou para ela ficar com raiva de quem lê, quem estuda e tem... o tolo, o princípio do tolo é só ter raiva do sábio. E o sábio ter pena do tolo. O sábio não tem tempo para ter ódio. O sábio só tem espaço para ter amor, compreensão e dizer, que pena, fazer o quê? Não vou perder tempo com tolo, não vou dar pérola a porco. Então, os tolos, eles veem ódio em tudo. Mas o sábio, ele fica pensando assim,
Ah, que dó. Se tu tá vendo ódio, o problema é teu. Eu tô vendo uma oportunidade de perdoar. Tem que perdoar esses bichinhos aí, porque se tu parar pra pensar qual é o futuro deles, tira o sistema do governo pra te ver. Diminui a máquina pública. Verdade. E daí? Não existe ódio, existe tudo pessoas... prontinho, complica, né? E como tu perguntou, não tem nada a ver com pandemia. Quantas pessoas cresceram e evoluíram na pandemia? Quantas pessoas se sucumbiram? Tiveram que se reinventar, né? Se reinventaram, foram indo. Aí tem um empresário, que nem aqui, ó. O que mais tem no Brasil hoje é oportunidade. E o que menos tem gente querendo oportunidade. Porque enquanto os pais não assumir a responsabilidade de formar os seus filhos, primeiro dentro de casa. Qual é a primeira experiência que o ser humano tem? Mentir para quem? Para o estranho ou para os pais? O ser humano aprende, a primeira coisa é mentir para os pais. Quando os pais detectam que o filho está mentindo, vem aqui, filho. Olha, não importa o que aconteça na tua vida. Pode passar o mundo todo. Quando tu olhar para o lado, papai e mamãe vai estar aqui. Então não minta para mim, vamos reparar esse erro aqui. Vamos botar a casa em ordem. Mas não. Vai indo. Quando vê, é irreversível. Então começa na semente chamada macho, fêmea, pai, mãe. É só aprender. Uma ovelha corre atrás do filhote para dar leite? Não. A galinha corre atrás do pinto para proteger e cuidar. Não. No mundo animal, os filhotes correm atrás das mães. Mas no mundo humano, as mães ficam babando em cima dos filhotinhos e eles crescem com 15, 20, 30 anos, 40 anos, são os bebelozinhos ali, e aí eles não têm mais o pai e a mãe para fazer. Acho que o governo tem que fazer, a sociedade. E daí vem as frustrações, né? Que se tem, porque não está preparado, de repente sempre teve, né? O preparo é até os 10. Se até os 10 não aprendeu a dizer com licença, por favor, muito obrigado, arrumar a cama, servir. Criança, eu acho que criança tem que arrumar a mesa e servir o café para os pais e para os avós. Não o contrário. Da onde que se viu pai e mãe empregado desses pivetinhos? É que nem diz a música do Tião Carreiro Pardinho. Ó, terreiro que não tem galo, quem canta é frango e franguinho. Isso aí já é antigo, mas ninguém parou para pensar. É verdade? E realmente... E se fosse botar uma música, podia botar essa aí. A vaca foi pro brejo. O Lucas sabe tudo aí. Rude Ferreto, bom dia, bom programa. Pessoal perguntando aqui, deixa eu ver. A Isaura mandando aqui. Tenho filho de 22 anos, não arruma namorado, o que posso fazer? Agora já entrou a questão sentimental aí. Não arruma namorada, aí eu pergunto, como ele trata a mãe, como ele tratou a mãe, como a mãe tratou? Porque quem forma um homem de verdade não é o pai, é a mulher. Olha, a referência da minha vida é minha avó. A referência da vida, a vida terrena de Jesus, quem é? José ou Maria? Se tu pegar os grandes homens da humanidade... É uma mulher que colocou algo neles. O que é a função de um pai? Um pai tem 3 funções, que é o macho. Homem, eu tô falando. Ó, cavalo é macho, cachorro é macho, homossexual é um macho, mas não é homem. Homem, ele é protetor, provedor e servidor. São esses tripé. Ó, protetor, provedor e servidor. Se o homem não faz isso, é só um macho. Olhei. E daí, se um filho não for... Isso com a mãe ensina. A minha avó me ensinou isso. Se um filho não aprender isso e ver o exemplo do pai com as palavras da mãe, o pai, ele é o protetor no sentido, quando a mãe fala, diz, ó, vou falar pro teu pai, ponto, aí ele já vê o limite. Mas se o filho ter essa referência da mãe, o dia que ele tiver uma namorada, uma mulher, ele vai pensar, essa aqui eu vou tratar como a minha mãe, eu vou servir ela, eu vou proteger ela, eu vou ser o provedor dela. Se tu nunca fez isso com a mãe, tu vai ter dificuldade, porque é só pegar as meninas. Talvez esse rapaz não arrumou a namorada, porque é um guri bom, e graças a Deus que não arrumou. Se for para arrumar um caco, então é melhor ficar sozinho. Mas tem o outro lado também da questão aí, o Marcos. De repente, assim, ó, a pessoa que fica só em questão de computador, etc., não sai do computador, é joguinho. Tu falou tudo agora. Ninguém vai bater na porta dele, oi, vamos sair, vamos, né? Ou também, desculpa aí, mas de repente não é chegado, né? Mas daí vamos analisar, qual é os Lucas? hábitos? Aí o que a pessoa mais vê? O que a pessoa mais escuta? E o que a pessoa faz de útil em casa? Por exemplo, assim, eu quero uma namorada para ela me tratar como a minha mãe me trata?
Tipo, tem gente que trata as mães como uma empregadinha, porque as mães fazem isso, e daí eles pensam assim, eu quero arrumar uma mulher igual a minha mãe, porque, que cozinha que nem ela, cuida da minha roupa que nem ela. Deus, então tu não quer uma mulher, tu quer uma empregada. Verdade. A maioria tá assim hoje. Então quem destruiu o princípio e o caráter do homem? Se não ensinar um menino, servir, primeiro quem? A mãe, tá? Ele tem que prover alguma coisa, vai lá dar uma flor, faz um esforço, se ganhou um dinheirinho, alguma coisa, eu vou comprar uma fruta, um presente para a mãe. A mãe é a prioridade, entende? Que não dá flor. Então, se não dá flor para a mãe, vai arrumar namorada quando? Se tu não serve um café para a mãe, vai arrumar uma namorada quando? Se não arruma a cama, se tu não ajuda a lavar uma louça, e não interessa se é menino ou menina. Serviço é serviço. Se é menino ou menina, menino não vai comer, vai comer. Verdade. É questão de sobrevivência. Fátima Moreira, parabéns pela entrevista. Que bom, os nossos ouvintes estão gostando. Marinês Modelski, estou assistindo aqui em Caxias do Sul, sou natural de Nova Prata, muito bom ouvir essas verdades. O pessoal está gostando, que bom, né, Marcos? Isso quer dizer que nós vamos voltar. Vamos botar. Fico feliz aí que os nossos ouvintes estejam gostando. É nosso convidado, pesquisador, escritor, palestrante, Marcos Carvalho, participando com a gente aí, né? Dentro aqui da programação. Pessoal, qualquer dúvida, fique bem à vontade. O Marcos está aqui, né? Estou à vontade. Qualquer questionamento, deixa eu ver aqui. Pessoal perguntando, palestra, tem previsão aqui em Nova Prata? Possivelmente aí, né, a gente... né? Nós vamos ver depois do programa aqui, eu vou ter o almoço com a dona Marli, a gente vai trocar uma ideia e vamos amadurecer, mas já está bem encaminhado, eu não vou adiantar nada porque eu preciso confirmar com a gente comunica aqui os nossos ouvintes. Vamos fazer o sorteio de mais um livro aí, Lucas, mais um livro, olha aqui, A Arte de Treinar a Mente, Princípios e Valores Humanos, aprendendo a usar os 7 maiores poderes da sua mente. Quais seriam os 7, a título de curiosidade aí, meu amigo? Boa pergunta. Poder número 1, liberdade. Nós temos o poder do livre-arbítrio. Uma criança, ela começa a aprender a falar, caminhar, ela já tem a liberdade de... Ela não tem consciência, mas se tu largar uma criança, ela vai gatinhar para qualquer lado, sem noção, mas ela tem a liberdade de fazer. Então, a criança só faz essas coisas por necessidade. Ela chora se ela está com dor ou tá cagada ou mijada. Ou ela vai sorrir, se tá tudo bem, tá tranquilo, dorme, pronto, acabou. Isso é um instinto natural. Fora disso, se ela também é consciente, tu bota uma telinha na frente dela, ela vai ter uma reação. Então ela já usa a liberdade inconsciente. Então uma criança, ela vai crescendo, esse poder de liberdade vem com o ser humano. A liberdade só começa a ter um poder benéfico para nós quando a gente começa a ter consciência para ter 3 coisas antes da responsabilidade. Ordem, disciplina, concentração. Aí a pessoa começa a ter responsabilidade. Então não dá para exigir responsabilidade pela liberdade de uma criança antes dos 10 anos. Mas tem gente que dá liberdade para a criança, mas não exige a responsabilidade. A liberdade é que nem... ela é tão poderosa que tem que ser dada a conta-gotas. Vou te dar a liberdade, tá? Primeiro, tu arruma a tua cama, depois tu tá livre para brincar. Primeiro, tu faz as tarefas, depois tu tá livre para fazer isso aqui. Não é proibido, não é um veneno, assassinato uma criança, por exemplo, brincar com videogame. Mas primeiro você vai fazer tuas tarefas, depois tu tem 1 horinha para brincar aqui. Não... Eu não estou falando que vamos ter que agora ser radical, mas primeiro o dever, depois o querer. Então, quando se dá liberdade, que é o primeiro poder do ser humano, e é a base de tudo, tem que ter ordem, disciplina, concentração, responsabilidade e compromisso. Isso aqui dá para exigir essas 5 coisas de um adolescente para mais. Enquanto a criança diz, não, tu não tem liberdade para isso ainda. Cadê a tua responsabilidade primeiro? Por isso que as pessoas preferem viver como escravo do governo, escravo do sistema, porque eles pensam assim, eu não tenho responsabilidade porque eu vou ganhar cesta básica, porque eu vou ganhar assistencialismo. O poder da liberdade é o primeiro. Se não usar esse corretamente, já matou o resto. Que eu vou falar por falar. O segundo poder da mente é a gratidão. Pessoas desorganizadas, indisciplinadas e irresponsáveis já são ingratas. Tu acha que uma pessoa tem gratidão consigo mesmo, fazendo o que elas fazem aí, se entupindo de salgadinho, bolachinha, refrigerante e comendo um monte de porcaria, sendo que tem opção de comer outras coisas? Então já usa a liberdade para comer errado. Já usa a liberdade para ficar até a madrugada frente à televisão, já usa a liberdade para ficar viciado em tecnologia.
sendo que poderia escolher outra coisa, é o poder da escolha. Então já são ingrata. Quem é ingrato já matou duas coisas, não reconhece e não valoriza. Se não reconhece e não valoriza, já matou a porta de entrada do perdão, que é o terceiro maior poder da mente. Compreensão e discernimento. Como é que vai ter compreensão e discernimento se já é desorganizado, não reconhece e não valoriza? O terceiro poder é o perdão. Então vamos lá, vamos imaginar que o Rogério está chateado comigo e magoado. Tu tem algum ressentimento, tu consegue me respeitar? Não consegue me respeitar se tem alguma coisa. Então primeiro perdoa, seja grato. Aí vem o respeito, que é o quarto poder. O respeito, ele é pai de uma coisa chamada humildade. A humildade é a única coisa que faz nós aprender. Humildade, a pessoa, ela não faz questão de ter razão. Eu não tenho razão em nada do que eu falo, porque eu não estou falando porque é para ter razão. Para mim tá todo mundo certo. É a consequência de cada um. Eu não vivo com o pulmão de ninguém, com o coração de ninguém, com o cérebro de ninguém. Eu tenho que batalhar e a luta. Eu trabalho com literatura. Eu trabalho com as palestras. Assim como tem um psicólogo, tem um médico, tem um engenheiro, tem, sei lá, tem o profissional, o locutor, e cada um na sua função. Então, é uma opção. A pessoa gostou de ouvir isso aqui, então provavelmente ela vai economizar na farmácia se ela botar em prática o que está no livro. Que a humildade é o quinto poder. Não tem como ser humilde se não perdoa. Não tem como ser humilde se não respeita. E a humildade, ela abre caminho para uma coisa que todo mundo bota em primeiro lugar. Ah, eu não tenho paciência. Claro que não tem paciência. É ingrato, mágoa, ressentimento, não se coloca no lugar do outro, julga. Quem reclama, critica, julga e culpa os outros vai ter paz quando? O que significa paciência, que é o sexto poder da mente? Paciência significa a ciência de viver em paz, ter paz e ciência da sua própria vida, daquilo que Deus deu, dos seus sentidos, da sua espiritualidade. É o sexto poder, é a paciência. E o sétimo, o amor. Tem gente que bota o amor em primeiro lugar. Ah, mas quem é irresponsável tem amor por o quê? Quem não cumpre com os compromissos tem amor por o quê? Eu não assumi responsabilidade de estar aqui nesse programa hoje. Eu assumi um compromisso. Responsabilidade é a resposta que eu vou dar ao chegar aqui. Eu assumi um compromisso. Se eu chegar aqui e não tenho resposta para nada, depois, o que tu veio fazer aqui? Ah, eu cumpri com o meu compromisso. Mas tu é muito irresponsável, não sabe nem o que está falando. Então, a pessoa irresponsável, que tipo de amor tem? É verdade. E assim vai, entendeu? Então, ó, liberdade, gratidão, perdão, respeito, humildade, paciência e amor. Isso custa caro. Eu colocaria mais dois ainda, a questão do equilíbrio e saúde mental também. Mas isso tá tudo dentro, porque se tu pegar no livro, né? Tá tudo dentro. Ó, equilíbrio é uma consequência da falta de amor ou não. Entendeu? Aí tu pegar saúde mental. A saúde mental já é a consequência de gratidão ou ingratidão. Isso, ó, fé, esperança, saúde mental, equilíbrio, isso tudo são consequências da falta ou a qualidade de gratidão, perdão, respeito. Qualquer coisa é consequência da falta ou a prática desses poderes. O seu Ivo Gusberti, parabéns, Marcos. Como é que tá o seu Ivo? E as melancias? Esse cara vendia umas melancias aqui do lado da prefeitura, nunca mais, né, ô Lucas? Nos trazia aqui, o Lucas se atracava nas melancias lá. É bom eu saber, seu Ivo, é bom eu saber. Ô, rapaz, umas melancias que eu vou te contar. Aqui, os ganhadores dos livros aqui, Valderez Grigoleto, tá? Lucimar Mileski. Se quiserem, pode vir pegar até o meio-dia, né, Lucas? Eu vou estar aqui. Olha, até meio... Ou durante a semana em horário comercial. Eu faço a dedicatória ali para eles. Faz a dedicatória, a gente vai estar passando aqui os contemplados. E eu posso fazer um pedido? Com certeza. Quando eles pegar, se vocês puderem, tira uma foto e manda para mim. Daí eu posso postar nas redes sociais lá, agradecendo do dia tal o programa, pegar uma contigo também. Claro. Daí... Eu ganhei o meu aqui, ó, dedicatória, vou ler final de semana, de boa, com esse tempinho aqui, né? Vou fazer a leitura aí, sempre é bom, uma né? Reflexão, né? Reflexão, que sempre é bom a gente poder fazer, né, para os nossos ouvintes aí. Já estamos chegando na finaleira aí do programa, aí como passou rápido, né? Passou rapidinho. Bate-papo, participação dos ouvintes. Ó, aí. Coisa útil, positiva e construtiva, é tão prazerosa para quem gosta. Agora vai falar isso aqui para as pessoas que vivem tudo ao contrário. Vai gerar o quê? O que a mídia diz, mas e o ódio? Ódio pra quê?
Ódio pra quê? Ódio só tem quem é preguiçoso, desorganizado e tem a vida entregue pra quem? Não é verdade? Não existe ódio. Verdade. A não ser que a pessoa faça questão. O Marcos, deixa eu ver aqui. Onde é que encontra os livros? Tem algum local, de repente, para venda? Não, local físico, assim, eu vendo os livros, eu mando pro Brasil inteiro, pelo correio. O pessoal pode... Marcos Carvalho Treinamentos. Instagram e YouTube. Lá você vai ter o número de WhatsApp. Também não? Também tem o Face, mas eu foco... mais no Instagram, não? Instagram e o YouTube... Eu estou vendo aqui, diversas pessoas estão ligando aqui. Marinês Moderno, onde conseguimos comprar o livro? Linda Meira Souza. Linda Meira esteve conosco aqui, né? Linda Meira, né? Do Instituto tiveram aí, acho que não foi sábado passado. Eu até posso fazer uma coisa. Oi. Eu vou deixar uma quantidade de livro aqui, o pessoal que quiser... Aí depois só entra em contato comigo, faz o Pix e já pode pegar o livro. Eu tenho uma promoção de R$30 o livro, entregue em qualquer lugar do Brasil, já livre de frete e tudo assim. Deixa eu ver, tô recebendo aí. Como é que é? O telefone, tu pode deixar o teu telefone? Sim, 54-996-770539. Repetindo, 996-770539. Ou entra lá nas redes sociais, Marcos Carvalho Treinamentos. É só isso, 3 palavras. Marcos Carvalho Treinamentos. Vai aparecer a logomarca do cérebrozinho rabiscado lá. YouTube e Instagram. Palestra, como é que tu faz também? Entra em contato? Isso. A palestra, eu tenho um sistema seguinte. Quanto custa uma palestra do Marcos? Não tem valor fixo. Tipo, um tempo atrás, uns anos atrás, era, sei lá, um valor de 3 mil, 5 mil, depende da região. Eu adotei um sistema seguinte, R$10 por pessoa e 1 quilo de alimento. A gente só pode fazer daí. Não importa. Tem duração? Quanto tempo? Aí escolhe, o cliente que escolhe a duração. Tem gente que diz, vamos fazer 2 períodos de 1 hora. Para mim pode fazer 2, 3, tanto faz. Se quiser 15 minutos, 20, é indiferente. O meu foco é que o máximo de pessoas escute, arrecadar 1 quilo de alimento, porque... Não podemos deixar passar a oportunidade de arrecadar algo para ajudar pessoas, para viver em comunidade. Então, e eu acrescentei o quê? R$10. No tempo da pessoa ir lá comprar um refri para se matar, então dá os R$10 para mim que eu vou falar com ela. Félix Quiomento, parabéns, programa de hoje, verdadeiro festival de cultura. Ô, meu amigo Félix. Obrigado, Félix. Félix me indica também as entrevistas também, né? Sempre interessantes. Inês Corrente, quem ganhou o livro poderia praticar a partilha, depois que leu poderia passar adiante, bater uma foto para quem emprestou. Ô Inês, eu vou fazer o seguinte, Inês, eu te empresto o que eu ganhei aqui, eu leio e te dou um alô e eu vou te emprestar o meu. Vamos revezar. Me permita? Claro, com certeza. Então, isso aí é muito bom. Então, olha aí, viu, Inês? Vou te Ótima ideia, parabéns. O meu aqui, oi? Olha o telefone aí. 54-996-770539. 996-770539. Maravilha, pessoal que participa conosco aqui, ao qual a gente agradece muito. E olha, continua aqui, pessoal, deixa eu ver, mandando aqui, parabéns pelo programa, que bom, a gente fica sempre, né, agradecido aos nossos ouvintes. Eu vou até finalizar o seguinte, porque as pessoas perguntam, mas por que tu cobra tão barato? É quase de graça, R$10 por pessoa e 1 quilo de alimento. Eu vou abrir aqui e vou dizer, eu tenho mais 2 opções, que é uma renda para mim. Então, os R$10 por pessoa. O livro físico que eu vendo dentro das palestras, ele custa 30. Mas como a pessoa já pagou 10, dentro da palestra ela só vai pagar 20. Eu já abato dentro da palestra. Fora dela, paga 30. E eu tenho frete livre. E eu criei uma outra opção, quando deu esse meu problema de saúde, enquanto eu tinha a voz, que eu podia falar no começo no mês de fevereiro, eu gravei os livros, eu transformei num curso, 5 aulas. Por exemplo, esse livro 1, são 5 aulas, eu explicando detalhadamente o livro,
E eu fiz R$10 cada aula. A pessoa faz o Pix e recebe no celular e escuta quantas vezes quiser, escuta no carro, fone, assim por diante. Pessoal nos mandando aqui pelo WhatsApp da rádio também. Rogério, bom dia. Parabéns pela entrevista. Não conheço o Marcos, mas só de ouvi-lo a gente começa a pensar nas situações do dia a dia. Parabéns, vou comprar o livro também com certeza. Olha, foi muito boa, que não para aqui os ouvintes, né, Lucas? Realmente... nos passando, obrigado. Inês, vou te emprestar sim, viu, Inês? Vou te emprestar. Ficou todo mundo aí. Depois eu empresto pro Lucas também, que gosta de ler, né? Para os nossos colegas também, gostam de uma leitura, né? Que sempre é bom, né? E a pessoa que não gosta de ler... é um assunto amplo, é inesgotável. A gente poderia ficar aqui um dia inteiro. É conteúdo... Mas vou te convidar para vir em outros programas aí, para a gente estar juntos aí, né? Consolidar uma parceria aí, como eu já tenho em vários outros lugares. Eu tenho a parceria com o Thiago Verruc, eu tenho todo domingo uma participação no programa em Veranópolis e assim por diante. Rádio Caxias também eu tenho, com a Lisete lá. Oh, que maravilha. O programa Persona, que eu já participei. Inclusive, a Lisete vai fazer o prefácio agora da reedição, da segunda edição do meu livro 3, Comunicação. Que bacana, então. Marcos, obrigado por tê-lo aqui. Sucesso, meu amigo. Parabéns aí. Acho que foi bastante. Isso que nós teríamos aqui outros tópicos aqui para a gente falar sobre despertar para a realidade, crença, visão e competência, princípios e valores da felicidade e os outros livros que estão chegando. Imagine o assunto liderança, então, pessoal e profissional, os pilares da liderança. E aí sobra. Isso aí entra mais para a classe empresarial, não, treinamento, não necessariamente. A liderança eu começo, líder como pai. Líder como mãe, quem é o líder da família? A qualidade dessa liderança de família a gente vê que está na liderança das prefeituras hoje, através de vereadores e prefeitos, que às vezes não lideram a própria família e estão liderando uma cidade. Às vezes tem empresários que estão liderando uma empresa e não conseguem liderar 2, 3 filhos dentro de casa, mas estão lá liderando não sei o quê. Tem para político também, Tem. Mas só que os políticos não gostam, porque quando eu digo para eles, para te ser pedreiro, servente, padeiro, motorista de ônibus, locutor, tu tem que aprender a fazer alguma coisa. E para ser político, tu tem que aprender a fazer o quê? Para ser médico, para te ser um escritor, para te ser um agricultor, tu tem que entender de alguma coisa. E para ser político... É verdade. Tem que aprender a manipular pessoas e manter o rebanho no curral. É verdade, verdade. Tu acha que eles vão gostar? É complicado. Obrigado, meu amigo. Obrigado por estar conosco aí. Um forte abraço, agradeço imenso, que Deus abençoe a todos. Estamos juntos aqui para servir sempre. Obrigado então. Marcos Carvalho, pesquisador, escritor, palestrante, batendo papo conosco aqui. Não para aqui o pessoal, né, o Lucas, aqui. Vai dar tempo aí para os italianos? Acho que não, né? No próximo, vai dar tempo? Depois do padre nós temos o programa da paróquia aí. A gente vai ficando por aqui com Viva a Farmácia, Mercearia do Centro, Reciclagem Garbim, Daniel Soluções Energia, BG Mecânica Automotiva, Minosso Parabólicas e Daniel Guadaim, que faz os nossos cartões, os nossos convidados dos sábados aí do programa Conexão Prata, né? Sábado que vem já temos um outro super convidado também que vai estar conosco aqui dia 16 no programa Conexão Prata. Agradecendo a você, amigo ouvinte, pessoal que está ligando também aí, né? E segunda-feira nos encontramos no Jornal da Manhã, 8